Nesse vídeo nós vamos falar sobre as ferramentas para tape reading, que tradicionalmente são o Book, o Times and Sales, também conhecido como histórico de negócios, e demais ferramentas que você pode utilizar. Então, vamos fechar aqui esse gráfico. Inicialmente vamos em terminal Book de ofertas, terminal novamente Times and Sales. Vamos clicar aqui no Book de ofertas, segurar e arrastar, agora colocar aqui à esquerda. Lembrando que nós podemos alterar os ativos que queremos acompanhar nas janelas, na parte superior, tanto no Book como no histórico de negócios, aqui nesse campo. Então, poderia colocar aqui para Vale 3. E eu posso também sincronizar essas janelas. Colocar as duas para azul, por exemplo. Então, aqui vai acompanhar Vale, aqui vai acompanhar Vale também. Vou retirar aqui a sincronização. Vamos começar aqui pelo Book. Nesse caso, eu vou colocar o mini dólar como referência. No histórico de negócios também, para facilitar o nosso entendimento. Então, no Book você tem as ofertas do mercado, que à esquerda são ofertas de compra, à direita você tem as clássicas ofertas de venda. Então, agora, você tem ali as colunas na parte superior, corretora, que é o player que está operando, que está lançando as ordens limitadas para o mercado, a quantidade que ele está enviando e o preço que está enviando. Perceba aqui que nós estamos com o book que se chama de book não agrupado ou não agregado. Você consegue identificar cada uma das ofertas do mercado separadas. Agora, nós vamos clicar com o botão direito do mouse em configurações e vamos colocar o modo de agregação por nível de preço. Nesse caso, você vai ver o volume total de ofertas agregadas, agrupadas por nível de preço. Então, é uma outra maneira de você ver o book. Você pode ter mais de um book, ver um book, por exemplo, para poder acompanhar as ofertas de forma separada e o book para você ver as ofertas de forma agregada, de forma agrupada. Então, essas duas possibilidades você tem. E no Times and Sales, no histórico de negócio, você também pode fazer. O Times and Sales basicamente mostra cada uma das negociações que ocorreu no mercado. Então você tem ali o ativo, o tempo, o momento da negociação, o preço, a quantidade, o comprador e o vendedor. Lembrando que você tem como agressor em azul, que é agressor de compra, em vermelho agressores de venda, e quando for em branco, são ordens RLP ou de leilão. Se eu quiser fazer uma agregação, ou qual foi a boleta que originalmente foi encaminhada a mercado por um player, eu posso clicar com o botão direito do mouse em configurações e seleciono a agregação. Nesse caso, a partir do momento que eu cliquei, nós vamos conseguir identificar apenas ordens originalmente encaminhadas, facilitando a nossa análise do fluxo do mercado e não cada um dos trades em separado. Agora vamos ver como funciona o filtro, tanto no book como no histórico de negócios. Vou voltar aqui para o modelo nenhum de agregação, ou seja, ver cada uma das ofertas do mercado. E agora no campo de quantidade, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e eu quero, por exemplo, ver apenas ofertas maiores, por exemplo, que 30 mini contratos. Então perceba, já limpou bastante o book aqui do mini dólar. Mesmo caso eu vou ver para o histórico de negócios. Então eu vou no campo de quantidade, clico e eu quero ver, por exemplo, se são negociações acima, por exemplo, de 20 mini contratos. Perceba, também limpou bastante a minha visualização. Desse modo eu posso ver, como você percebe, grandes ofertas e grandes negociações, de fato, que impactam o mercado. Por fim, nós vamos realizar o monitoramento, que é a coloração tanto do book como do histórico de negócios. Então, no book, você vai clicar com o botão direito, vai em configurações, você vai em cores, e aí você vai em método de coloração por condições de volume, aqui, essa última opção. Então, você selecionou, você vai aqui em colorir linha inteira, e eu vou colocar, por exemplo, que eu quero que sejam coloridas.
as ofertas maiores que 100 mini contratos na coloração vermelha. Então já coloquei, já está aqui, vou clicar em aplicar, perceba, aqui estão coloridas cada uma das ofertas conforme eu predefini. Poderia criar outras condições de volume, maior ou igual, enfim, aí você pode realizar essa pré-definição como você melhor entender. E no Times and Sales, aí você clica com o botão direito, configurações, você vai em linhas de colorir, clica no mais aqui para adicionar um novo esquema de cores e aí você vai definir aqui primeiro. Nesse campo, selecionando esse campo, você vai definir a quantidade e aí você vai colocar a sua regra. Se a quantidade for maior, por exemplo, que 40 mini contratos, você vai colorir em amarelo. Aplicar, perceba, fiz a alteração conforme foi definido. Lembrando que além do book e do histórico de negócios, você tem outras ferramentas que você pode acompanhar para o seu tape reading. Por exemplo, você vem aqui e você tem um painel Scalper, que é uma ferramenta da Trader Evolution, em que você acompanha as agressões na parte central do mercado. Círculos representam as agressões, azul é compra, vermelho é venda. Com o book aqui à direita e a profundidade do book de venda na parte superior, a profundidade do book de compra na parte inferior, é possível você fazer. Você pode utilizar o painel Matrix também para poder acompanhar um outro modo de você analisar o volume do mercado, que você tem o BidUS aqui na parte central, ofertas de venda e de compra aqui à direita. Você tem o próprio Superdom, que é uma ferramenta operacional que nós vamos ter um vídeo específico, em que você pode acompanhar as ofertas do mercado de compra e de venda, compra à esquerda, venda à direita, e também você pode realizar o envio de ordens além desse acompanhamento. Então, algumas outras ferramentas para você acompanhar dentro da Trader Evolution. Siga nos acompanhando, no próximo vídeo falaremos sobre Chart Trading, Superdom e ferramentas operacionais.